que é vender com ética e o que é que isto significa mesmo na prática? É isso que vamos falar. Bem-vindo ao meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje o episódio 263. O que significa isto de vender com ética na saúde? Então, primeiro é assim, se vender é errado, se já está a ficar nervoso a ouvir este início de episódio, é porque tem mesmo que ouvir até ao fim. Porque é mesmo muito importante nós começarmos a perceber que vender em saúde é uma coisa normal e vender em saúde é respeitar este nosso cliente e colocar este nosso cliente no centro, não é? E, no fundo, corresponder aqui às suas necessidades. Por isso, o que é que nós vamos falar hoje? Perceber isto, o que é então vender em saúde sempre com ética, não é? Colocando aqui este nosso cliente e as suas necessidades, não é? Sem perder a sustentabilidade do negócio, não é? Porque um cliente paga por um serviço de saúde, mas se nós não tivermos sustentabilidade financeira, se não tivermos aqui o nosso negócio estável, ele vai deixar de ter este serviço, não é? Porque se eu fechar, se aquele colaborador for embora, eu não vou conseguir servir este meu cliente. Portanto, vender é importante para todo este ecossistema do meu negócio funcionar, porque é assim, se eu não tenho vendas, eu tenho uma associação sem fins lucrativos, eu tenho aqui um voluntariado, alguma coisa, não é? Então, primeiro, o que é que significa aqui vender com ética? Por exemplo, quando nós dizemos a algum cliente, olha, agora quero vê-lo aqui por 4 meses, porque preciso avaliar a sua higiene oral aqui por 4 meses, não é? Que são as novas guidelines aqui na área da dentária. Então, quando eu digo isto, eu não estou a manipular, eu não estou a impingir, eu acima de tudo estou aqui a focar-me no que é que clinicamente aquela pessoa precisa. Ela precisa de voltar aqui por 4 meses. Obviamente que isto vai ter um impacto e uma consequência no meu negócio, que é a pessoa vem e se vem usar o meu serviço, não é? Vai fazer esse pagamento, eu vou ter rentabilidade e vendas, portanto, e fica aqui um ciclo, não é? Portanto, percebermos que isto em saúde, o foco não deve ser o meu negócio e nós nem sequer podemos legalmente, se a pessoa não precisa daquele serviço de saúde, nós promovermos o consumo daquele serviço. Nós, eticamente, aconselhamos aquilo que é importante. Mas muitas vezes eu vejo os profissionais a bloquearem logo aqui, com medo de dizer que aqui por 4 meses querem ver aquela pessoa. Então, olha, quando precisar de nós estamos aqui. Certo, mas a pessoa precisa de uma orientação. Quando precisar, nós estamos aqui, mas o ideal para o seu problema, para a sua situação, para a sua saúde, é vê-lo daqui a X dias. É fazer aquele tratamento, é fazer o que seja, não é? Lembrem-se, se tivessem o pai ou a mãe, o que é que vocês iriam dizer, não é? No segundo ponto, e por outro lado, o que é não vender com ética? É quando eu estou focado naquilo que eu quero em termos de rentabilidade financeira. Exemplo, preciso muito vender aulas de pilates este mês, então aquela pessoa nem precisa, mas eu vou recomendar porque o meu negócio precisa. Isto é errado. Eu devo ter, obviamente, um planeamento estratégico, eu devo ter clareza de que áreas é que eu quero desenvolver do meu negócio, mas não devo vender estas áreas a quem não precisa. Devo sim encontrar as pessoas certas, não é? Trabalhar aqui o meu marketing com as vendas, para que essas pessoas que cheguem à minha clínica, ao meu consultório, precisem verdadeiramente deste serviço. Portanto, eu não vou inventar focando-me aqui apenas e só naquela rentabilidade financeira, não é? Pelo contrário, eu vou corresponder às necessidades do meu cliente, vou transformá-lo e isso sim é que vai gerar a tal venda, não é? E a tal rentabilidade. Depois, muito importante nós colocarmos o nosso cliente no centro. Isto é muito difícil, é fácil de dizer, mas é difícil na prática. Porquê? Porque quando nós temos um doente na nossa consulta, por exemplo, nós percebemos que ele tem um determinado problema e nós tendemos, enquanto profissionais de saúde, a darmos uma palestra, não é? Uma aula sobre aquele problema. E isto é isto, e tem estas implicações, e pode ter este risco, e pode não ter este risco, e não individualizamos o que é que se está a passar com aquele cliente, não é? O que é que verdadeiramente, quais são as consequências no seu dia-a-dia de ter este problema? O que é que o está a limitar? Quais são as suas necessidades? O que é que veio aqui porquê? O que é que está à espera? Quais são as suas expectativas? E eu devo corresponder tendo em conta isso. Não me interessa eu estar muito focado em todo aquele contexto clínico e eu não colocar o cliente no centro. Portanto, colocar o cliente no centro é ir de encontro aos seus objetivos, mas para isso eu preciso saber quais são os seus objetivos, não é? Obviamente que depois, perante isso, eu explicar com clareza todos os riscos, limitações, não é? Problemas que podem vir dali, o que seja, não é? Mas no fundo é eu dar aqui este espaço para dar uma solução de acordo com a necessidade e também deixar espaço para que o meu cliente diga que não quer avançar, que não pode, mas a maioria das vezes o que é que me acontecia quando eu estava no gabinete? Eu é que tinha vergonha de dizer o que é que o cliente precisava, ele falava e eu dizia, fogo, isto era mesmo bom, a pessoa fazer um treino de PT, mas um treino de PT é mais caro do que as aulas do grupo que ele está a fazer, então eu não vou dizer porque ele vai achar que é caro.
Não, se a necessidade é, neste exemplo, o PT, eu devo-lhe dizer. Depois, se ele não quiser avançar, se achar que não faz sentido para a sua vida, tudo certo, não é? Mas acredito até que eticamente eu devo dizer isto enquanto profissional de saúde e tenho que dizer ao meu cliente. E por último, vender com ética é então eu fazer, em conclusão daquilo que tivemos a falar, não é? Educar e orientar este meu cliente, não é persuadir, manipular à força, não é? E posso-vos dizer que a ética também é muitas vezes eu dizer, olha, isto não é para si, neste momento não faz sentido, vamos começar por uma solução melhor, não é? Ah, mas eu quero uma cirurgia. Não, mas se calhar até há uma solução melhor, não é? Que tem menos até custos para si, vai ter menos rentabilidade para o negócio. Ok, mas o foco mais uma vez é o cliente, então vamos começar por aí, não é? Eu posso dizer que eu conquistei muitos clientes e ganhei muitas vendas futuras a criar aqui esta confiança com o meu cliente, em ele saber que eu iria ser clara em todas as opções que ele tinha, sabendo que era a opção ideal, que muitas vezes é mais financeiramente mais investimento, outras vezes é menos, não é? Muitas vezes eu até nem tinha na minha clínica aquela solução, mas isto fazia com que esta confiança se estabelecesse. E nós sabemos que uma boa venda é uma venda que é feita repetidamente, porque quando eu vendo a todo o custo, quando eu vendo a manipular, eu só vendo uma vez, porque o cliente vai perceber, o cliente não vai ter resultados e ele no fundo também não me vai recomendar, não é? Por outro lado, quando eu vendo com ética, eu vou transmitir esta confiança, eu vou ter melhor adesão ao plano de tratamento, porque o desenhei mesmo de acordo com as necessidades daquele cliente e vou também ter melhores resultados. Obviamente que no final do dia, se eu tenho clientes mais transformados e que ficaram felizes, não é, satisfeitos com aquela minha entrega do meu serviço, eu vou ter mais recomendações e as pessoas vão trazer, não é, outras pessoas para fazer aqui, e este é o efeito, não é, do marketing de referenciação que já existe há anos na saúde, não é, um dos marketings que melhor funciona, que é o meu cliente que precisou de mim, sentiu-se transformado, vai recomendar outro, e este que vem recomendado até é muito mais fácil de eu conquistar a confiança. Porquê? Porque já vem, não é, com esta, já me reconhece como uma autoridade, não é, porque alguém recomendou, o filho, o amigo, quem seja, não é? E é isto que no fundo permite nós termos um negócio mais sustentável, não é? É que ele cresça com esta consistência e reputação. Mas às vezes não crescemos com previsibilidade, e este é um problema mais de gestão, não é o tema aqui de hoje, mas é um problema que acontece, porque muitas vezes, só deixar o spoiler, não é? Quando nós temos um problema de vendas, este é um sintoma, não é? É quando o nosso cliente está com febre, não é? Nós damos-lhe um Benuron, mas ele está a esconder ali alguma coisa. E, portanto, nós precisamos deste ciclo de vender com ética para termos reputação e consistência, e depois também temos estratégia para conseguir ter aqui previsibilidade. E é isso mesmo que eu vou falar num workshop online e gratuito. E se ainda não sabe do que é que eu estou a falar, tenho que ter vergonha na cara, porque tenho que saber que eu estou aqui a disparar para o marketing para todo o lado, para ter toda a gente comigo no dia 6 e 7 de maio, às 21 horas. Hoje vamos ter aqui a nossa primeira aula, portanto ainda vai a tempo de se inscrever, é gratuito, em troca só preciso do seu tempo e eu vou-lhe mostrar primeiro vamos perceber se é mesmo as vendas que é a área que precisa de ser trabalhada e depois ter aqui estratégia para que consiga ter esta previsibilidade e um negócio sustentável. Depois digo-lhe já que amigo tem que ser amigo, portanto recomendo também a outro amigo empreendedor que tem que estar presente. Da minha parte, temos encontro marcado logo às 21 horas, por aqui, para a semana. Até lá, bons negócios!